Vale a pena? A feira é importante? Eu acho que vale muito a pena. Eu apoio ela. Eu sei que eu vou receber uns 10. Okay, Antigamente, as marcas elas eram o centro do negócio. E o consumidor, ele era ali mais passivo, vamos dizer. Hoje tá o inverso. Hoje o consumidor é ativo, é ele o centro do negócio. E ele se tornando o centro do negócio, você precisa entender o comportamento dele para ver se faz sentido você lançar aquele produto. É muito trabalhoso e difícil implantar um CRM de verdade. Concordo. Porque onde esbarra? Na mão de obra do seu próprio time. De usar a ferramenta. Que eu vendia as coisas porque eu queria meu dinheiro, eu queria ter muito minha independência. Então, assim, eu tinha também uma mesada, principalmente para levar para a escola, essas coisas, mas para mim era pouco. E às vezes aquela coisa de você ficar pedindo dinheiro toda hora. O que você quer fazer com o dinheiro? O que você quer fazer com o dinheiro? Então, eu tinha muito essa questão de buscar a minha independência. Eu queria ser uma pessoa independente. E aí eu acho que isso foi me movendo aí atrás de cursos, aí atrás disso, aí atrás daquilo, a conhecer pessoas. Está começando mais um Wall Street Cast aqui direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bruno Corano. Obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre. Se você ainda não segue o canal, agora é a hora. Para me acompanhar nas outras redes sociais, eu sou bem ativo no Instagram, @Bruno Corano. Hoje eu recebo no Wall Street Cast uma das grandes lideranças femininas no universo da tecnologia e do marketing, sócia e vice-presidente de marketing Cloud da PM Web, parte do grupo WPP, o maior grupo de publicidade do mundo. Ela atende marcas como Nike, Azul e Burger King. Em 2024, tornou-se embaixadora do programa Women in Tech do Web Summit Rio e é formada em universidades de prestígio como Harvard e Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Seja muito bem-vinda, Graziele Sbardelotto. Pronunciei certo? Certíssimo, obrigada, é um prazer estar aqui. Eu é que agradeço. E também aqui conosco a CEO e cofundadora da Ferraz Pesquisa de Mercado, com mais de 25 anos de experiência. Ela passou por grandes empresas como Kraft Foods e Carrefour, formada em propaganda e marketing com MBA em mercado de consumo e varejo pela USP. Participa da NRF, a maior feira de varejo do mundo, desde 2018, além de congressos sobre neuromarketing. Seja muito bem-vinda, Angelita Ferraz. Muito obrigada, é um prazer ter tido esse convite e muito bom estar aqui com vocês. Prontas para serem sabatinadas ao extremo? Prontíssimas. Bom, vocês estão aqui por causa da NRF e a gente estava falando antes de começar a gravar como como traz muito brasileiros para cá, né? E aí eu estava dizendo, mas essa feira é assim tão sensacional porque eu fui nos últimos anos e tudo bem que eu não fui muito assíduo nas palestras, por falta de tempo, porque é difícil, porque meu escritório é ali do lado, então fica aquela coisa, vem resolver um pepino, e eu não conseguia ficar ali imerso no negócio, mas eu não consegui absorver muita coisa. A melhor parte é que vem muito brasileiro, então dá para fazer muitos negócios ou relacionamento. Muito podcast gravado. Dá para dá para ter muito convidado e dá para também educadamente tomar a grana de muita gente. Quando eu falo tomar a grana é porque a minha principal atividade, eu tenho uma wealth management, uma gestora, uma asset. São diferentes áreas, mas enfim, então a gente acaba tendo alguns clientes que vêm para cá e é uma forma de eu reencontrá-los. Que legal, muito bom. Então é por isso. Isso aqui é uma... Eu estou tentando transformar num negócio, mas ainda faturamento, receita zero. Enquanto ainda é um hobby, quase virando um negócio. Receita zero, receita zero, despesa 100%. Mas enfim, então, vale a pena? A feira é importante? Eu acho que vale muito a pena. Eu também venho desde 18 ou 19. 2018 eu comecei desde 2019. 19 foi o primeiro ano que eu vim. E eu acho que cada pessoa que vem para a NRF acaba tendo uma experiência completamente diferente, né? Começa pelas diferentes delegações que existem de brasileiros, né? Então, tem, eu não sei quantas delegações diferentes, e todas essas delegações, elas têm programações à parte. Então, não só a feira, que todo mundo vai, né? São aqueles 3 dias de feira que todo mundo participa, e tem várias palestras acontecendo ao mesmo tempo, então vai muito da tua tomada de decisão para qual palestra você vai.
mas também a programação paralela, que normalmente ela tem, claro, vários momentos de network, mas também as visitas em loja, eventos de início, onde eles explicam como que vai ser o evento, trazem muitas vezes palestrantes de fora, os eventos de wrap-up, onde eles consolidam o conteúdo, que na verdade eu acho que já é um super adianto, porque essa consolidação de conteúdo... Ter uma... Cada delegação, ela tem uma série de curadores que vão estar assistindo diferentes palestras na feira. E esses curadores juntos, eles consolidam. Então, obviamente, tu recebe o conteúdo muito mais mastigado. Eu acho que aí já é uma vantagem muito grande de vir, né, com uma delegação. Pelo menos é o meu sentimento de Até ter vindo. Até porque o que eu acho? Acho que cada delegação tem um perfil de curador, tem um perfil de delegação também, do que foca mais ou não. E quando a gente vai para esse perfil de curadoria, cada um tem um olhar. Esse viés com a especialidade do curador, ele faz com que você ouça uma mesma palestra e capte coisas diferentes. Então, acho que essa troca, ela é muito rica. Porque aí é quando você fecha de fato o que é uma tendência. Então, é quando você entende, peraí, deixa eu ver todas as áreas. A sua especialidade é uma coisa mais de visual merchandising. Você é uma coisa mais human. Você é mais dados, mais ciência, tal. Tá, juntando tudo isso, o que a junção disso vai virar, o que vai impactar no comportamento desse consumidor ou no comportamento do que vai ter ali no varejo, numa disposição, alguma coisa assim. Então, acho que isso é muito bacana. E aí, pegando essa questão de estar na NRF, se vale a pena ou não, o que eu diria? É meu 9º ano na NRF. Eu acho que as grandes mudanças, elas acontecem a cada 2 ou 3 anos, em termos do que a NRF apresenta. No entanto, você precisa estar para que você tenha certeza que aquilo vai consolidar ou não. Então, por exemplo, tem temas que começaram o ano passado, e você vai checar esse ano se ele de fato vai ser uma consolidação, ou se foi alguma coisa que foi só uma modinha. Se foi só um metaverso. Dá um exemplo, eu ia falar isso, dá um exemplo, metaverso. Metaverso, quando falou, eu lembro que cheguei no Brasil... alguns clientes desesperados que precisava colocar a marca no metaverso. Tá? E uma das coisas que nós falamos foi, calma, espera pelo menos 2 anos, vamos ver se isso vai consolidar ou não. Nós temos outras informações que é muito ali da própria Meta, o Facebook está mudando para Meta, tem todo um rebrand ali, tem toda uma estratégia de marketing ali por trás. Então espera, no ano seguinte não se falou em metaverso. Então eu acho que vale muito a pena. Mas eu já ouvi também de outras pessoas falarem, mas eu já fui 2 anos seguidos e achei que não mudou nada. Não, peraí. Quando você vem 2 anos seguidos, você vai olhar muito mais para uma consolidação do que você ouviu do que para grandes novidades. A cada 3 anos, você vai ouvir novos assuntos. Então, eu acho que vale estar. Eu sou super fã de NRF, eu defendo até o final, acho que... E as palestras, o nível das palestras é bom. Os speakers muito bom. São bons. Eles são a curadoria dos speakers deles é realmente muito boa. É praticamente só C-level de grandes empresas, então tu realmente escuta o que as maiores empresas do mercado estão fazendo. É uma visão muito estratégica, né? Eu acho que a gente tenta... Eu acho que tem uma questão que, obviamente, ninguém vai contar uma super receita de algo super confidencial, né? Aquilo que eles estão contando ali, muitas vezes, é o que a gente já consegue ver, inclusive, indo nas visitas em loja. Sim. Mas é legal entender os porquês, né? Como que as coisas se amarram. Então, eu acho que tem essa parte que é bem, bem interessante. E rapidamente, me contem o que vocês fazem. Quer dizer, me contem. Contem para quem está assistindo. Quem são vocês? Lógico, eu li aqui o currículo, mas verbalizando de uma forma simples. O que vocês fazem? Quer começar? Eu entendo o comportamento desse consumidor para que eu consiga dar insumo para as empresas para que elas acertem mais. Vou dar um exemplo. Eu sou o mapa de um navio que eu coloco, de um navio que elas colocam no mar. Então, eu sou o mapa, eu sou a bússola, eu sou ali a leitura do tempo. A gente, enquanto pesquisa, nós somos esse direcional para saber para que lado que o navio deve ir, quais são as direções que deve tomar. Então, é pesquisa para literalmente, além de entender, mas não é só entender padrões comportamentais, mas é o que está por trás, por que existe esse padrão? E com isso prever ali o que as empresas precisam fazer e até onde elas precisam ir, muitas vezes acaba impactando em questão de vendas ou não.
Mas então o seu negócio é focado em pesquisa. Focado Eu em sei que pesquisa. falando assim, para quem olha, faz só pesquisa, Sim. é que não entende a profundidade da importância e da aplicabilidade da pesquisa. Na realidade, hoje na Ferraz a gente tem 2 braços. Esse braço de pesquisa, que nós já estamos há 13 anos, e nós começamos há 3 anos esse outro braço, onde a gente traz pequenos comitês, pequenas delegações para a NRF, porque daí a gente tem uma proposta mais personalizada. É uma delegação onde a gente tenta trazer um luxo sem falar em luxo. Então, é uma coisa mais personalizada, totalmente customizada, mas esse braço a gente está há 3 anos. É esse braço que eu identifico as tendências e que depois eu levo, que são as palestras que a gente acaba fazendo hoje pelo Brasil inteiro. E você tem uma carteira de clientes fixos que você dá esse tipo de suporte? Tem uma carteira de clientes fixos, tanto varejo como indústria. Entendi. Vou tentar resumir. Vamos Tá. lá. PMWeb, nós somos uma empresa que tem 3 unidades de negócio. Uma unidade de negócio, a gente tem ferramentas próprias para hotelaria, para CRM e como se fosse um e-commerce para hotelaria, que chama Let's Book. Uma segunda unidade de negócios, que chama Otto, online to offline, offline to online, que é um aplicativo de CRM para o vendedor de loja física, onde ele tem toda a agenda do vendedor, sabe o cliente dele que navegou no site, abandonou, e ele consegue falar por WhatsApp, aí muito no conversacional, que a gente estava falando um pouquinho antes de começar, a gente pode depois entrar um pouco mais nesse assunto. E a terceira unidade de negócio, que é a que eu toco, que é serviços para CRM. Então, hoje nós somos parceiros de grandes tecnologias de mercado, como Salesforce, Braze, Oracle, Insider, Emarcis, e a gente ajuda os clientes de ponta a ponta a implementar e utilizar no dia a dia melhor essas ferramentas de CRM. Então, como tu comentou, a gente trabalha com a Azul, com Nike, com Burger King, Unilever, vários outros clientes, ajudando desde a parte da estratégia de CRM, a organização dos dados, a operação das campanhas e, inclusive, a parte também criativa disso tudo. Então, é uma agência / consultoria full service de CRM. Agora, na primeira parte da história, quando você falou que vocês construíram um CRM para a hotelaria? Isso. Foi a partir daí que a PMWeb surgiu. Mas tem muita hotelaria que usa um Salesforce. Tem muita hotelaria que usa aí o Salesforce. Aí ele integra com o seu ou vocês são concorrentes nesse caso? A gente concorre. Por isso que, na verdade, a PMWeb em si é hoje o nosso braço de serviços e o Let's Book virou uma marca separada e o Otto é uma marca separada, porque eles concorrem, de certa forma, com algumas plataformas de mercado. Entendi. E vocês estão em São Paulo? São Paulo, Porto Alegre, e é uma empresa do grupo WPP, que é um grupo inglês. Perfeito. Aí essa história do conversa, que a gente começou a falar isso antes de a gente estar gravando, né? Vocês disseram que o varejo no Brasil ele é bem desenvolvido. E eu tenho realmente essa sensação, né? Não sei se é porque eu sou... Não vou dizer só por São Paulo. O que a gente está falando? Tem algumas coisas que eu acho que ele já está muito bem desenvolvido, mas tem algumas coisas que eu acho que a gente ainda leva um tempinho ali para poder entrar mais na jogada, sabe? Como, por exemplo, a utilização de inteligência artificial ali na hora do atendimento, na hora de você tentar utilizar aquilo para otimizar a vida do vendedor na loja física, por exemplo. Você não vê lojas lá que utilizem. Mas aí eu tenho um contraponto. A inteligência artificial, ela não pode parecer artificial. Então, talvez tenha vendedores utilizando, mas a gente justamente não vê porque ela talvez esteja bem implementada e não parece artificial. Mas como assim um vendedor utilizando? Como hoje, você entra, que é muito a parte dos agentes que a gente estava comentando antes, né? Hoje, empresas como a Salesforce e várias outras empresas de mercado, elas estão focando na construção de agentes, né? Onde você utiliza toda a base de dados, de transação, de CRM, para que respostas mais simples e respostas sejam dadas com uma linguagem natural. Então, o que a gente falava antes, que era o bot, que muitas vezes a gente recebia um WhatsApp, pressione 1 para automático, digite 1 para isso, 2 para aquilo e 3 para aquilo. Hoje você consegue, através de linguagem natural, falar o seu problema e que aquele agente, que é na verdade... Você acha que é uma pessoa? Que parece ser uma pessoa... Você está dando o exemplo. Pode ser o WhatsApp, mas isso serve para para qualquer canal, né? Porque no final das contas, o que está por trás, seja do WhatsApp, seja de um chat que abre numa página online do site do cliente, seja, óbvio, em loja física tu quer falar com um ser humano, né? Mas assim, isso tudo é o mesmo dado que está por trás.
A diferença vai ser o canal que o cliente escolhe se comunicar com a marca. Se ele vai puxar uma conversa pelo WhatsApp, ou se ele vai entrar no site, ou se ele vai ligar. E aí, um dos cases que é muito legal, que é um case até da Saks Fifth Avenue, que é um case da Salesforce, que eles apresentaram no Dreamforce em setembro, é justamente uma pessoa liga pro call center, fala, comprei, tá errado o meu tamanho e tudo mais. E o agente ele é capaz de falar, não, então se tu quiser trocar, tem o tamanho tal que tu precisa na determinada loja, você tem tal prazo para trocar, isso tudo, claro, consultando dados, porque você sabe o estoque da loja. Já tá rolando isso. Então, por isso que eu falo, assim, às vezes a gente não tem noção do quanto isso já é uma realidade, né? E que bom, que se a gente não percebe é porque tá bem implementado. Com certeza. Né? Mas vou dar aqui meus pitacos, fazer a minha provocação. Quando eu tenho a percepção que o varejo no Brasil está desenvolvido, vou tentar fazer aqui um catadão. As lojas são bonitas, são bem arrumadas, são decoradas, a disposição das coisas no sentido... Vamos pegar, por exemplo, Boticário, que há 400 anos atrás era aquela coisa de balcão, essa modernidade de você mesmo ir lá, fuçar, pegar. Eu vejo que, assim, tá na mesma... Não sei se na mesma velocidade, que não é minha área, mas enfim, eu vejo que assim, é um varejo moderno e o atendimento, de novo, estou falando a realidade de São Paulo, não que eu não viaje por outros lugares, mas é onde eu mais circulo. O atendimento é muito bom. Onde no Brasil é um caos e impacta o varejo? Especialmente, acho que logística, e as pessoas são gentis, mas são despreparadas. Às vezes não tem informação, elas até são cordiais, mas elas não têm essa informação consultiva, que é nesse sentido que eu acho que a inteligência artificial poderia ser melhor utilizada e que ainda não utiliza. Mas geralmente onde isso fica assim gritante é no cara a cara ali. Isso, no cara a cara. E aí é difícil, né? Porque a pessoa vê que, eu tô comprando um negócio e a pessoa é uma topeira. A pessoa não tem formação, muitas vezes, não tem treinamento, né, suficiente, ou não absorve o treinamento aquele que tem. Eu concordo com esse ponto, mas o ponto de logística eu vou discordar. Você não acha que é ruim? Eu acho que a logística do Brasil, ela hoje em dia... É pior o Afeganistão deve ser pior. Não concordo. É muito ruim. Porque hoje, muitas vezes aqui, você vai numa loja e fala, quero comprar para entregar no meu hotel. Uma semana. Então, uma semana em Nova York. E em São Paulo, qualquer coisa que você compra no Mercado Livre, chega no mesmo dia, muitas vezes... Na Amazon, chega no dia seguinte ou em 2 dias. Então, assim, claro, mas eu tô falando são algumas São Paulo, marcas. Aí algumas marcas, não são todas que tá com essa logística totalmente desenvolvida, sabe? E outra, quando a gente vai, claro, a gente tem né, quando a gente vai pra periferia, as comunidades, as favelas, tinham um problema muito grande de logística, assim, como que você entrega? Porque são lugares Eu recebi aqui a turma na porta. Do FedEx Favela, que eu esqueci o nome. Na porta? Eu acho que... na porta, eles criaram uma forma de construir CEPs fictícios. Eu vou esquecer o nome, mas enfim, eu recebi eles aqui. Então, assim, é legal ver como que o Brasil está se reinventando com um problema tão sério que a gente tem social, e a gente está conseguindo fazer algo para viabilizar a logística para essas pessoas também. Eu particularmente, acho que a logística no Brasil está bem mais avançada do que a gente pensa. Eu tenho uma percepção um pouco diferente, porque eu acho assim, uma Amazon, um Mercado Livre, ok, ainda assim, a gente ainda tem alguns problemas, mas quando você vai para as outras marcas, tem uma questão que às vezes a entrega não está no prazo, a entrega tem uma promessa X e ela atrasa. Isso a gente percebe principalmente falando daí de pesquisa com o consumidor, o quanto aquilo impacta na imagem da marca. Vamos dizer assim, das características que eles percebem numa marca, uma das que são mais mal avaliadas, e aí eu estou falando de varejo de home center, varejo alimentar, independente do varejo de moda, é a parte do tempo de entrega. Tempo de entrega, atraso na entrega. Então, assim, até para o próprio consumidor, essa percepção ela ainda está bem negativa. Tirando um Mercado Livre, uma Amazon, que entrega um pouco mais rápido, o Mercado Livre, eu diria que é o que está com a imagem melhor até do que a Amazon, até pelo tamanho, abrangência que ele tem. Os outros varejos ainda tem ali um pouco de dificuldade, e isso que chega, pode ser que esteja funcionando super bem por trás. Mas talvez chegando nesse consumidor final, ainda está deixando um pouco a desejar. Outra coisa que eu acho que é uma experiência que a gente tem no Brasil
não tem igual também em qualquer outro lugar do mundo. Eu viajo bastante, assim, para tudo quanto é evento, Web Summit, Cannes, eventos esses dos nossos parceiros, enfim. Então, e eu vou testando bastante essas coisas. É a questão da entrega express, assim, de Rappi, iFood. Hoje em drogarias eu acho que estão dominando muito bem também. Hoje em dia, no Brasil, você pede um Rappi Turbo, chega em 10 minutos, qualquer coisa, praticamente na sua casa. Não tem aqui algo isso parecido. não tem. Mas e por que não tem? A gente fica muito mal acostumado. Porque, vamos fazer um exercício. Por que não tem? Porque acho que a mão de obra é muito cara. Com certeza. Porque ninguém se sujeitaria, porque não tem um motoboy. Aqui eles entregam pizza de carro, né? Sim. Sim. Porque ou tá muito frio, ou tá muito quente, ou enfim. Sim, então o cara entrega pizza de carro. Então tem coisas que eu acho que aqui nunca existiu motoboy. Sim. Eu quero, que foi o exemplo que você deu, eu vou numa loja e quero que entregue no hotel, né? Se eu tenho esse documento e eu quero que, e o seu escritório fica, você falou, né, que a WPP acho que fica lá no World Trade Center. Isso. Eu quero te mandar esse documento. Eu não tenho motoboy. Eu vou ter que pôr na UPS, na FedEx, vai chegar amanhã, mas eu vou ter que pagar o Next Day Delivery, alguma coisa, ou eu vou ter que pagar uma fortuna para alguém e falar, dá para você pegar o metrô e ir lá? Não tem motoboy, né? Então, aí são questões culturais. Acho que é uma questão cultural, daí impacta um pouco, que daí talvez nunca vai ter. São algumas, bem que agora, que... o nosso Rappi aqui de Manhattan é esse monte de ticano aí de bicicleta, né? Que vocês já devem ter sido quase atropeladas por algum. Que daí eles vão literalmente ticano é uma sacanagem, assim. Mas enfim, essa galera que é o nosso Rappi local aqui. Sim. Que no fundo eles trabalham para Uber Eats, para o Grubby, Hubby, eu não sei, eu não uso esses aplicativos, né? Então esse é o nosso Rappi local, mas eu não sei se é tão rápido, eu nunca usei. Eu não usei. Também nunca usei, não sei dizer. Agora, o que eu acho que daí funciona bem, por exemplo, dessa parte da entrega express, eu testo muito a Drogasil. Eu sou assim... Funciona bem? Funciona muito bem. Você acabou de pedir pelo aplicativo, dá 20 minutos no máximo, o teu pedido já está lá, impecável. Então, mas se a gente observar, é um bom sistema, né, tecnologicamente falando, né? Sim. O checkout e tal funciona, o estoque realmente existe, tem uma correlação ali boa, e no fundo é a menina, me parece, tá? Vocês é que devem dizer se isso procede. Não vai sair de um estoque central, sai daquela unidade. Sai da unidade mais próxima, que porque a hora que você é a menina do balcão que vai pôr na sacola e vai chamar o fulano e falar entrega. Exatamente. Ela é o despacho ali dessa forma. Essa entrega express, ela funciona baseada numa capilaridade de loja ou nas dark stores, né? Que são as lojas que elas, às vezes a gente nem consegue visualizar ela. Não tem porta aberta. Mas a gente, as pessoas acessam ela como se fossem estoques para. Quem tem dark store? Dark store, por exemplo, um Rappi tem dark store. Tem vários restaurantes que criaram também restaurantes. Ghost Kitchen. O Ghost Kitchen, eu não sei se começou aqui, mas na pandemia foi o que a gente começou a ver acontecer com mais frequência. Porque tu não precisa ter um espaço tão bonito, tão bem preparado, mas pode preparar a mesma comida que tu prepara num restaurante super fancy, numa localização que às vezes não é tão boa quanto, mas que é próximo o suficiente para conseguir facilitar uma entrega. E aí é o meu lado, tá? É o meu lado, porque são coisas que eu recebo pedidos de investimento, planos de negócio com frequência. E meu fundo, a gente já até investiu em algumas coisas dessas. E muitas vezes a construção dessas cozinhas, elas são conjuntas. Assim, o que eu quero dizer, Bruno, a gente vai pegar esse prédio, esse galpão, esse imóvel, e a gente vai fazer 20 cozinhas separadas, mas isso vai gerar uma escala, vai ficar mais barato para cada um, e a gente vai alugar as 20 cozinhas. Essa cozinha vai ser para o Subway, essa vai ser para o... E assim por diante. Então você vai nessas Ghost Kitchen, né? No fundo é um monte de cozinha, né? Sim, otimizando ali o espaço. E aí ele já tem uma tropa de entregador, ele já tem um sistema... Que já vai ali, já distribui para todos e já... Bem funcional. Então estão surgindo agora os gestores, né? Que otimizam todo esse processo. Mas vocês concordam comigo que o que eu falei... Quer dizer, vocês já não concordaram em um ponto. O que eu falei que é bom e ruim no varejo, o que mais que o que eu esqueci que é bom e o que eu esqueci que é ruim? Eu acho que a parte do atendimento, ela é boa no sentido da cordialidade, isso eu concordo. Agora, no sentido consultivo, ainda deixa a desejar.
Então, por exemplo, um dos nossos clientes é Leroy Merlin. Você vai numa Leroy, você tem ali uma disponibilidade de funcionário. Você tem alguns que são muito bem instruídos, mas você tem alguns que você faz algumas perguntas e eles não vão saber te responder. Então, eu acho que, de maneira geral, estou dando um exemplo da Leroy, mas de maneira geral, eu acho que, até por parte cultural, o brasileiro ele é mais acolhedor, ele é mais cordial, tal, mas ele... Aí também vem, acho que um pouco da questão de mão de obra, qualificação. Educação, né? Educação, aí falta um pouco essa parte, muitas vezes, mais técnica, mais consultiva, mais aprofundada, sabe? Algumas dúvidas, assim, acho que ainda fica muito... Às vezes o consumidor chega sabendo mais do que o vendedor. Total, concordo super. E acho que tem um ponto também, que é a concorrência de canais, né? Que isso acontece aqui, acontece no Brasil, que basicamente hoje a gente tem e-commerce, tem loja física, tem agora, né, conversacional, tem, enfim, múltiplos canais. O vendedor, muitas vezes, ele é remunerado apenas pela venda que acontece na loja física, né, na venda que ele, de fato, vende. E aí tem aquela questão, mas se eu olhar online, será que eu não consigo comprar mais barato? Sim. E aí o cliente, o cliente, ele... pesquisa online, compra loja física, pesquisa loja física, compra online. No Brasil não tem o price and match? Depende. Na Drogasil já aconteceu isso comigo, de eu ir lá e da própria menina falar, compra pela internet que é mais barato. Esse remédio. Isso que eu ia falar, eu acho que depende muito do local que você vai. Na Drogasil acontece, na Drogaria São Paulo não acontece. Eu falo porque eu gosto de ficar testando essas coisas, tudo que falam, e daí é aquela mania de customer experience, né? De quem trabalha com o consumidor, você quer ver se aquilo vale mesmo. Que é o que a gente faz aqui também, abrindo um parênteses, de tudo que a gente ouve na NRF, a gente vai para a loja e tenta aplicar para ver se aquilo faz sentido, tenta testar. Então, eu acho que depende muito da loja, mas eu acho que ainda é muito pouco, porque daí é mais uma coisa cultural. O brasileiro, ele tem muito aquela questão, principalmente se tiver comissão, ele quer que você compre ali na loja de onde tem o valor maior. Ele não vai te informar que na internet tem um valor menor. Porque aqui, basicamente, todo lugar bate o preço, né? Vamos traduzir, bate o preço. Se você falar, porque tem aqui, ele fala, tá bom, eu bato o preço. Faço esse preço. Então, você não precisa... No Brasil vai depender muito da loja. Vai depender muito da loja, eu acho, muito da rede. Mas eu acho que esse é um ponto que, na minha visão, ele ainda é ruim no varejo brasileiro. Como tem essa competição dos canais, acaba que a experiência para o consumidor... Tem uma frase que a gente usa bastante, que é o varejista, ele muitas vezes passa a complexidade de dentro de casa para o cliente. E a gente não pode passar a nossa complexidade de dentro de casa. Porque é mais caro o e-commerce, é mais barato o e-commerce... Ou às vezes a diferença de loja para loja, exatamente, daí ele vai e fala, é isso mesmo, eu acho que ainda... Esse é um ponto que ainda tem que ser muito bem trabalhado, ainda tá engatinhando, vamos dizer assim. E a troca também, né? A questão de troca em loja física, que ainda não são todos os varejistas que possibilitam você comprar no e-commerce e trocar na loja física, porque tem uma questão fiscal, né, no Brasil que acaba pegando muito, que é... às vezes tem CNPJs diferentes, às vezes é franqueado, então isso tudo pega bastante na experiência do consumidor, na minha visão. Eu acho que mais em franquias, que eu acho que isso pega mais, assim, quando tem essa parte de franqueado, porque eu acho que essas grandes redes, esses grandes varejistas, eu acho que você já consegue mais trabalhar. Sim, tem alguns que a experiência é perfeita. Por exemplo, a gente atende a Renner. A experiência isso, eu lembrei da Renner, que eu fui fazer uma troca. Anos. Exatamente. Mas em alguns casos ainda tem E no Brasil não pode devolver, né? Devolver, não. Quer dizer, se tu compra online, pode. 7 dias. É que você tem 7 dias o direito do consumidor, exatamente. Mas se eu comprei na loja, já era. Já era. Então, pode se trocar. Passou os 7 dias, você troca. Você não tem que nem a política daqui, que você vai e devolve, ele te reembolsa na hora. Não, ele vai questionar muito, e aí você pode ficar ali com crédito e você leva alguma outra coisa no lugar. Não tem essa questão de devolver ali o... Aqui isso é muito conveniente, mas chega a ser bizarro por um lado e um exagero, né? Porque você compra qualquer coisa e você consegue usar, em geral, às vezes o prazo é até maior, às vezes um pouco menor, mas você consegue usar um mês inteiro, você fala, agora eu não quero mais. Então vou gravar esse podcast. Compro as câmeras, compro tudo, eu gravo tudo e depois eu vou lá e devolvo. Não quero. E a pessoa não pergunta nada. Vim devolver. Esse é um problema bem complicado aqui do varejo eu acho caro, também, porque eu acho muito caro. Isso custa caro para o varejo.
Eu acho que ou seja, tem os dois opostos, né? Então, no Brasil não funciona bem, mas aqui também, se a gente for olhar por essa perspectiva, também não funciona bem, porque tem um custo muito alto. Exatamente. Então, é difícil. Qual que é o meio termo, né? Aqui Essa eles é a compensam reflexão. o alto custo pelo volume, que é grande, quanto né? Mas é um problema. Quando a gente recebe planos de negócios, em especial eu vou falar de roupa. Não é uma área que eu olho, tá? É mais porque tem outros fundos que olham e às vezes eu quero entender. É um negócio super sensível. Eles literalmente descartam porque custa mais caro por alguém voltou a camiseta lá da Nike que você comprou. Custa muito caro por alguém para ir avaliar se a camiseta está em condições, não está. Então, e tem toda uma discussão ainda, né? Mas como você não tá aceitando, tá com etiqueta, por mais que a aparência seja de usada, mas tá com etiqueta, como que tu vai falar pro cara? Mas você sabe que aqui nem, mesmo que você use, né? Ele recebe. Aqui, pote de proteína. Eu faço uso de proteína. Só que você nunca sabe se o sabor vai ser um nojo ou se vai ser gostoso. Você, sem estresse, compra, você abre, tira o lacre e tudo, prova uma vez, duas vezes. Eu não sabia que podia do aberto. Desceu lá 4 dedos de dizer pó. Assim, alimento eu não sabia, não. Aí você fecha, eu não gostei. Você vai e lá e aí devolve. Eles nem nem olha, nada. nem olha. Esse eu não sabia. Eu também não. Também não. Eu comprei um moletom na Amazon há uns 20 dias atrás, aí eu usei umas 4, 5 vezes, mas acho que eu não gostei da cor, tanto assim. Tecido eu não não sabia disso. Tô surpresa. Eu para essa parte de alimento, assim, vamos dizer, são o exemplo poucos da proteína. produtos e tem que ter um aviso antes, eu não lembro direito da legislação, mas é muito específico, mas é muito raro não poder devolver. Sim, quer dizer, não poder devolver eu não conheço, mas... Não, devolver eu sabia que podia, mas eu achei que pudesse devolver produto não usado. Assim, desistir, não quero mais. Não, roupa e outras coisas. Vou contar uma coisa tem que quase... com etiqueta, pelo menos, não, nada. Gente, eu vou contar uma coisa chocada. Quase criminosa e eu vou até falar pro meu primo assistir. Meu primo... Vamos cortar esse... Conta o segredo só pra gente Eu mudei pra cá já velho, mas o meu primo veio pra cá com 6, 8 anos. Então eu passava todas as minhas férias na casa dele. Encurtando a história, a gente pegou essa malandragem, então a gente comprava uns cacarecos para usar e devolvia. Então uma vez a gente comprou um bote na Sears, um bote com motor para andar num lago. A gente curtiu lá o bote uma semana e devolveu. E depois a gente ia pegar outra coisa. Então assim, usado é normal. Tudo, você pode comprar câmera, você usou... Sabe, tem a película, né? Só precisa ter a nota para eles poderem checar. A nota geralmente pelo menos a data, hoje é quase tudo online, né? Mas assim, no eu sentido... digo, eles checam pelo menos, você tem que ter pelo menos alguma coisa. Ele tem que ter certeza que você comprou lá, né? E o prazo, isso. Mas o resto, eles aceitam qualquer coisa de volta. Eu não sei se eu tivesse comido o pó inteiro lá do pote de proteína. Aí talvez o pote não está servindo para mais nada, então não está funcionando. E isso aconteceu porque uma vez, há muito tempo atrás, eu estava na loja, o cara falou, prova é essa. Eu falei, mas eu sou muito enjoado, eu não gosto de nada. Ele, não, mas prova, qualquer coisa você devolve. Mas eu vou ter que abrir e usar. Ele, não tem problema. Eu falei, não, então sensacional, então eu já vou levar essas 5 aqui. Vou provar todas, depois eu devolvo. E é isso, meus amigos, funcionários meus americanos, eles fazem exatamente isso. Às vezes o cara comprou um tênis e ele comprou 3 iguais. Eu falo, cara, por que 3 caixas de tênis e os 3 são iguais? Ele vai testar é um só, eu só vou ver qual veste melhor. Então, porque aí no Brasil, já, por exemplo, sapato. Se você comprar, você usou, se o solado tiver um pouquinho marcado, você já não pode nem trocar. Qualquer sinal de uso. Qualquer sinal de uso, você não pode nem trocar. E não tem etiqueta, né, também. Isso, exatamente. Não, enfim, tem que fazer um meio termo é bem aí, diferente, né? Não, mas eu acho que até a questão de como funciona a legislação no Brasil para troca, eu acho que é ok. O que eu trouxe que eu não acho bom é porque cada empresa funciona de maneira diferente, principalmente pela questão das franquias, muitas vezes, onde, sei lá, tu compra online numa determinada loja, tu vai levar na loja física para devolver, e aí tu não consegue. Em outras lojas, como é a mesma empresa, não, é uma franquia, tu consegue, mas pro consumidor, ele não sabe se aquilo é uma franquia ou não. E ele nem quer saber, para ele assim, é a marca, é uma mesma marca. Exatamente, concordo, eu acho que isso acaba impactando na imagem da marca. Isso caberia, eu sei que é oneroso, né, mas caberia a franqueadora, de alguma forma, administrar ou compensar o estoque daquele franqueado que recebeu aquela solicitação de troca, exatamente, né?
Porque acaba que, imagina, eu... Mas tem uma questão fiscal aí, de devolução, de CNPJ Daí, diferentes. porque é a questão do CNPJ. Tem uma questão que ela é um pouquinho mais complexa, que não é só da boa vontade necessariamente da empresa. Tem uma questão fiscal. Agora, antes de começar a gravar, você destacou, e eu concordo, que no Brasil essa coisa do atendimento humano, rápido e imediato, especialmente através do WhatsApp, é um negócio que a gente está à frente, né? Aqui nem o WhatsApp os americanos usam, né? O americano, vocês sabem disso, né? Não usa. Ninguém tem, é muito raro. É um mestre de... eles usam o SMS, né? Que eles nem chamam, eles chamam de text message, mas se você falar SMS, não vai saber o que é também. Por que será que isso está tão disseminado, difundido no Brasil e aqui não? Bom, eu acho que se a gente olha lá para trás, né, como que o WhatsApp talvez começou a ser mais forte no Brasil do que aqui, principalmente. Aqui, nos planos de celulares, SMS normalmente sempre foi limitado. Gratuito, No Brasil, a gente sempre pagou o SMS. Então, quando surgiu o WhatsApp, era uma forma de você mandar mensagens de texto sem pagar. Sem custo nenhum. Então, assim, acho que o ponto de partida é basicamente esse. Concordo, é a questão financeira. Mas aí fora que daí virou... Mas fora isso, a ferramenta é muito mais... Ela é muito melhor, ela é mais amigável. Sim, ela oferece muito mais ferramentas mesmo, vamos dizer assim, do que um SMS. Só que daí eu acho que é isso. Lá atrás começou nisso, depois virou um comportamento, uma questão cultural, e aí ele virou, sim, mais um canal de vendas. E que daí eu acho que volta para aquilo que a gente estava falando, é um canal de vendas barato, que pode ter tanto um grande varejista como um pequeno varejista. A lojinha da esquina, ela pode vender pelo WhatsApp. E tem grande varejista com atendimento no WhatsApp? Muitos. Mas aí é o robô. Dos dois jeitos. Por exemplo, tem clientes nossos, eu expliquei para vocês um pouquinho antes do Otto. O Otto, ele possibilita ter uma agenda do vendedor, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, uma Kamikado, que é das lojas Renner, ela tem o próprio Otto, e o vendedor dele se comunica com o cliente final via WhatsApp. É um grande varejista que utiliza o WhatsApp, mas, claro, com uma plataforma por trás que direciona ele quem que é o cliente certo para ele se comunicar naquele momento. E para quem está assistindo que não entende muito disso, eu vou te contar, eu vou falar um negócio que para você vai ser ridículo, porque você trabalha com isso, mas quando eu descobri isso, eu falei, nossa, que sensacional. E lógico, eu não uso o Otto, eu até vou falar, é uma empresa minha que a gente implantou o Zorro. E faz uns 2, 3 anos isso. E aí, quando eu descobri que, então, se o João começou a atender a Maria, e sempre que a Maria escrever, já vai cair diretamente para o João, mas que o supervisor do João consegue acompanhar as conversas num outro monitor, e que tudo isso é no WhatsApp, mas não fisicamente no aparelho, né? Eu falei, nossa, sensacional. E eu percebo que muita gente ainda não tem noção. O pequeno... E para o consumidor, ele não tem noção disso, não tem noção nenhuma. Ele acha que ele está falando com alguém ali, digitando na mão 1 a 1, né? Exatamente. E o pequeno empresário, nem pequeno, às vezes médio, ele também não tem noção que ele pode implementar e não é nada tão caro e vai ajudar muito. O WhatsApp, ele te permite que você use ele para vender, muitas vezes sem ter nem WhatsApp Business, né? Não, o WhatsApp então comum você pode usar mesmo. o WhatsApp comum. Mas tendo o WhatsApp Business, inclusive hoje tem integrações de plataformas de CRM com o WhatsApp. Aí quando você integra essas plataformas via uma chamada API, onde isso, né, vira um broker e você aciona o WhatsApp para mandar mensagem, nesse caso a mensagem é cobrada. E a mensagem que é cobrada por WhatsApp, ela é muito mais cara. Ela é muito mais cara do que uma mensagem de SMS. Hoje um SMS, eu vou falar assim, números gerais, tá? Não quer dizer, claro, cada negociação é uma negociação. Hoje um SMS, o cliente paga, sei lá, 4 centavos, 5 centavos para mandar um SMS. Um WhatsApp vai ser, sei lá, 40 centavos para mandar um. Então ele é assim, 10 vezes mais caro do que mandar um SMS. Só que a conversão, né? Quantas vezes a gente olha hoje o SMS do nosso celular? Porque a gente quase não olha. Muitas vezes. Às vezes você vai pegar teu celular. Chega um código que fala. E o WhatsApp. Digite o código aqui de verificação. E o WhatsApp a gente tem ansiedade de deixar a mensagem não lida. O tempo inteiro. Você não pode ver um númerozinho lá que você já tá abrindo. Então a conversão ela é realmente muito grande. A gente muitas vezes faz testes, inclusive, com os clientes para ver esse tipo de mensagem. Se eu mandar por SMS, eu vou ter uma conversão similar a se eu mandar por WhatsApp? Vou. Ou então vale mais a pena eu mandar por SMS, porque o meu custo é muito mais baixo.
Então, sempre que você pensar que está mandando uma mensagem de marketing de WhatsApp e não uma mensagem de conversa de 1 a 1 tu consegue fazer sem custo. Mas o to many, né, ele vai ser pago. Então, se vocês recebem hoje mensagens de WhatsApp da marca e não de um vendedor, quando é o vendedor normalmente não é pago, mas quando é da marca normalmente é pago. É pago. Porque vai em escala, né? Vai em escala. Agora, esse negócio da conversão é interessante mesmo, porque a gente tem alguns tipos de pesquisa que realmente, assim, tem a possibilidade, pesquisa principalmente de NPS, de satisfação do consumidor, que tem a possibilidade de ir via SMS e via WhatsApp. E a conversão de SMS é muito menor do que via WhatsApp ou até mesmo via e-mail. Até o e-mail converte mais do que via SMS. Varia muito de negócio para negócio, né? Mas a gente vê de tudo, assim. E por isso que a gente tem que testar, né? Sim. Não é muitas vezes o canal, a gente fala, não é o canal que a marca quer se comunicar com o cliente, é o canal que aquele cliente. Que o cliente quer se comunicar com a marca. E às vezes, assim, a mesma comunicação para uma pessoa tem que ser um canal, para outra pessoa tem que ser outro canal. E a gente vai ter que ir testando. E hoje tem ferramentas de AI, né, de inteligência artificial, que te ajudam a escolher o melhor canal para se comunicar com cada cliente. Sabe uma coisa que acontece aqui que eu odeio e que no Brasil não acontece? Aqui tudo eles querem usar o telefone. Você vai numa concessionária, o cara quer te ligar. Enfim, tudo é telefone. Eu falo, eu não quero que você me ligue. Manda mensagem. Manda mensagem, eles não mandam. Exatamente. E no Brasil já é o contrário. Já está se criando a cultura de assim, eu não vou nem te incomodar. É quase mal educado ligar hoje em dia. Até porque começou já a ter, como começou a ligar muito o spam, muito telemarketing, essas coisas, criou-se uma cultura assim, ligou, é número desconhecido, então você nem atende. Eu falo isso por pesquisa mesmo, tá? Porque as pesquisas que antes a gente realizava via CAT, que é o telefone, hoje a gente tem que mandar um WhatsApp antes, para ver se você pode ligar e ele te atender. Senão porque não vai atender. Não atende. Porque exatamente isso. Acho que assim, ficou tanto spam. Mas aqui tem muito spam também. Também tem, né? Mas ainda assim, ele tem essa cultura. Que eu acho que é super inconveniente. E as pessoas estranham quando eu falo, eu não atendo. Uma coisa mais ultrapassada, parece que agora. Falo, nem adianta que eu não vou atender. Mas por quê? Eu falo, não atendo ligação, a não ser que seja uma coisa muito importante. É das coisas que a gente fala que o Brasil tá à frente aí. É verdade. Sem dúvida. Porque hoje, conversando assim, dá uma sensação de, peraí, isso daí parou um pouco no tempo, tá lá 10, 15 anos atrás do que a gente vivia no Brasil. Agora, eu não consigo pensar numa explicação do porquê isso. Eu também não, mas eu acho que mas ainda assim Eu acho que em algum grau é cultural, né? Deve ser. Eu acho que eles entendem... Acho não, eu percebo isso. Eles entendem que é demonstração de atenção e respeito. Pode ser uma coisa eu tô de te processo, ligando. exatamente. E a gente entende como um incômodo. Um incômodo. E eu acho assim, o americano ele é muito literal. Isso faz com que ele seja muito processual. Então, de repente, se ele tem aquele processo, ele vai seguir. O brasileiro, ele não é literal, ele não é processual. Às vezes, você até tem dificuldade quando você precisa que seja. Então, ele vai dando aquele jeitinho, aquela engambelada. Não me atendeu, então deixa eu mandar mensagem. A mensagem funcionou mais, eu vou continuar ali na mensagem. E aquilo vai se tornando uma verdade, vamos dizer assim, um comportamento. Eu tenho um grande amigo que ele cuidou do marketing de farmacêuticas, diferentes farmacêuticas por ano, e ele se aposentou presidindo uma farmacêutica, mas a origem dele sempre foi comercial e marketing. E depois ele veio trabalhar comigo há alguns anos, hoje ele está com os negócios dele, brasileiro, tudo isso no Brasil. E ele fala o seguinte, e não quero vou ser delicado, ele fala, Bruno, pesquisa serve pra porra nenhuma. É mais fácil lançar o medicamento lá, ver se emplaca ou não emplaca, porque senão eu gasto 5 milhões de reais numa pesquisa, vão me falar um monte de coisa que depois na prática tá tudo errado, nada acontece. Eu prefiro gastar menos de 5 milhões, lançar e ver no que dá. Nem que eu lance inicialmente só em Sorocaba ou só em algumas farmácias e ver se vira. É claro que ele falava numa perspectiva realmente de lançamento de produto. E pelo que eu entendi, e eu não estou dizendo nem que eu discordo dele, porque ele não falou nessa perspectiva. Mas eu acho que a pesquisa tem muito mais valor, não para essa decisão de se um produto vai ou não vingar, mas em relação a como está o nível de satisfação, onde estão as brechas, os buracos, onde a coisa não está funcionando no meu negócio. Comportamento, eu acho assim, esse pensamento ele funcionava muito há 15 anos atrás, e tinha, tá?
Tinha bastante esse pensamento. Mas por quê? Porque o consumidor, ele era um outro consumidor. Você não tinha esse centro, essa visão tão forte ali do consumidor, da marca. Porque o que a gente fala? Que antigamente as marcas elas eram o centro do negócio. E o consumidor, ele era ali mais passivo, vamos dizer. Hoje está o inverso. Hoje o consumidor é ativo, é ele o centro do negócio. E ele se tornando o centro do negócio, você precisa entender o comportamento dele para ver se faz sentido você lançar aquele produto. Se é aquele produto que é o que ele de fato vai consumir. Mas isso é através de pesquisa de dados ou interação humana? As duas. Tanto que a gente sempre fala lá na Ferraz que a pesquisa ideal é aquela que você capta dados, que você vai identificar padrões, mas você traz uma interação humana onde você vai entender o porquê daquele padrão, o que está por trás, quais são os sentimentos, o que leva a ele. Você faz um aprofundamento do que traz aquele padrão. Vou te dar um exemplo de uma marca aí que todo mundo conhece, Netflix. A Netflix, grande parte de todos os documentários ou filmes que ela desenvolve foi com base em dados comportamentais ali do que ela tinha dos clientes. No entanto, até para vender uma propaganda, um momento ali onde ela vai colocar alguma coisa no meio de uma série, por exemplo, ela foi entender o porquê que eles paravam naquele momento. Então, tem um case recente da Netflix que depois de identificar esses padrões, ela entendeu que os clientes eles gostavam de histórias com personagens mais diversificados. Porque ela foi tentar entender, peraí, mas por que essa série eles param na metade, não assiste até o final? Por que essa outra assiste até o final? Aí, nisso, você vai através de grupos qualitativos, que é o Focus Group, para poder entender por quê, o que te faz ir até o final, o que não faz. Através disso, foi identificado que você precisa ter um storytelling, você tem que ter histórias que elas tenham ali um jeito mais comovente de falar, um jeito de prender mais aquela atenção. E você precisa ter personagens diversificados. E se eu sou pequeno, como é que eu banco uma pesquisa assim? Então, esse é o grande desafio da pesquisa. É só para rico. Não só para rico. Empresa pobrinha não pode. Não só para rico, não. Hoje a gente oferece... Tem formas né? diferentes, exatamente. A gente tem diversas metodologias. Estou falando de uma metodologia ideal, tal, de combinação. Hoje, por exemplo, na Ferraz, a gente tem a nossa própria inteligência artificial, que a gente consegue fazer projetos bem mais acessíveis, que eu pego um pequeno e eu vou gerar os dados dele com base em comentários de redes sociais. E aí fica uma pesquisa muito mais acessível. Ela é uma pesquisa que custa, sei lá, 1/5 do valor de uma pesquisa. Mas o que é 1/5 de 5 milhões para 1? Mas isso tem a ver com persona sintética ou não? Com o que? Persona sintética. Não é persona sintética. Porque isso é um negócio bem interessante consolidação dos dados mesmo, porque a gente criou essa IA, inclusive o Paulo José, que está aí, foi o grande pai da IA, a gente fala que é o filhinho dele, com base em diversos relatórios de 13 anos, tanto relatórios que foram feitos com base nos feedbacks também dos clientes que nós fomos captando. Então, é o próprio material que a gente tem de 13 anos que a gente consegue gerar esses dados e fazer essa análise mais rápida, que a partir do momento que eu também não tenho um tempo tão grande de dedicação ali da minha equipe, fica mais barato. Porque a pesquisa tradicional, ela é muito forte, as horas que precisa ali da equipe, mas ela é mais acessível. Então, não é a persona sintética, mas é com base em esse aprendizado de 13 anos que a gente ensinou para a IA, de todos os projetos que nós fizemos, de todos os feedbacks que nós tivemos em relação à maneira como foi entregue, que foi acionável ou não, que consegue nos ajudar. Vou te dar um exemplo, se fosse 5 milhões, eu estaria aqui, vamos dizer assim... Eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Na Quinta Avenida, exatamente, ou provavelmente ia passar o final de semana em Paris e voltaria para a NRF só na segunda, sabe? Mas vamos dizer assim, se uma pesquisa comum, mais tradicional, custa em média de 60 mil, uma dessa vai sair 10. Então não, eu achei que eram os valores fossem assim, muito maiores. É que isso vai depender muito de mercado. Depende muito de mercado e o depende tamanho muito do tamanho da amostra. pesquisa. E depende qual é o seu problema, mas hoje em dia, com 100 mil reais, você consegue fazer uma pesquisa que te traz bastante insight, que te traz assim, te mostra o caminho, te dá uma bússola, sabe? Na hora de você colocar seu navio lá no mar. Então ainda dá
Não é tão caro assim, não. Antigamente eu acho que era mais. Hoje em dia o mercado ele está muito pulverizado. Então a concorrência está muito ferramentas também que acirrada, tem facilitam mais o processamento de dados. Exatamente. A análise dos criação de insights. E agora, Grazi, você veio para cá estudar o quê? Você não é uma pessoa de tecnologia. Não, eu sou formada em comunicação. Embora você hoje... Quer dizer, uma parte não é tecnologia, né? Mas outra sim. Long story short. Eu me formei em comunicação e minha mãe sempre foi meio desesperada sobre eu trabalhar com comunicação, que ela achava que eu não ia me dar bem na vida. Mãe, arroba mãe aí. Foi culpa dela. E a minha família tinha concessionária de veículos. E você nasceu e cresceu em Porto Alegre. Minha família tinha concessionária de veículos. E aí lá em 2008 mais ou menos, tinha um direcionamento muito grande da montadora, que era a Fiat, no caso das concessionárias que a gente tinha, para implementar CRM. E CRM, o que é? Customer Relationship Management, né? Gerenciamento do relacionamento com o cliente. Sim. Eu fiz comunicação com relações públicas. E aí minha mãe, muito sábia, falou: CRM, relações públicas, vem aqui fazer isso. Porque não tinha ninguém no mercado que fazia CRM, né? Tu não encontrava. Até hoje é difícil de encontrar gente que entenda de CRM. E aí eu fui começar a aprender disso, eu amei. Eu era a pessoa que mais enchia o saco das pessoas da tecnologia e queria saber. Que ano isso? 2007, 2008. Eu estava na faculdade ainda. E aí comecei a aprender, comecei a gostar. Aí vim para os Estados Unidos, fiz um pós na UCLA em Business e Marketing, mas já querendo trabalhar de novo com CRM. Tinha trabalhado num outro grupo de concessionárias, que tinha mais concessionárias também lá no Brasil. E aí, quando eu voltei... Aqui eu trabalhei, eu consegui trabalhar em PR, trabalhei em lançamento de filme, trabalei em New York Fashion Week, fiz todo o PR. Comunicação na veia, eu fiz o PR que eu queria fazer, mas daí eu falei, quer saber, eu gostei de CRM. E aí eu voltei pro Brasil, existia a PMWeb já lá no Sul. Sim. E a PMWeb tinha sido comprada pela Responses, que era uma empresa do Vale do Silício, fazia 1 ano, e fazia 3 meses que a Responses tinha sido comprada pela Oracle. E tudo que eu sempre li sobre CRM envolvia a Oracle na época. E aí eu falei, bom, essa empresa aqui acho que vai crescer. A empresa tinha, sei lá, 50 pessoas. Hoje a gente tem quase 500 pessoas e faz parte do grupo WPP, né? E aí eu acabei ficando no CRM, entrei na PMWeb, cresci junto com a PMWeb. E faz 4 anos, quase 11 anos que eu tô na PMWeb, faz 4 anos que eu assumi a BU como um todo, essa BU de Marketing Cloud Services. E vou falar agora na minha perspectiva. É muito trabalhoso e difícil implantar um CRM de verdade. Fazer funcionar, né? Eu concordo. Porque onde esbarra? Na mão de obra do seu próprio time. De usar a ferramenta, de se dedicar, de customizar direito. Com certeza. E todos os times, né, de qualquer empresa hoje tem muita rotatividade, né? Então, principalmente no varejo, né? No varejo. E assim, o que a gente fala para os nossos clientes? A gente não quer pegar todo o serviço e ele não ter um time de CRM lá dentro. A gente quer que o cliente tenha um time de CRM. Mas a gente quer que ele tenha redundância dentro do nosso time, porque se muda o time dele, eu não tenho uma pessoa que opera a campanha, eu tenho 50 pessoas que operam campanha. Então, por isso que você tem tanto funcionário. Por isso que a gente tem tantos funcionários e por isso que a gente mantém relações duradouras com os nossos clientes. Azul, Renner, Smile, são clientes nossos de 10, 11 anos já. Desde que a gente trouxe, né, desde que a gente foi comprado pela Responses e depois Oracle, a gente trabalha já com esses clientes. E os de hotelaria, então, nem se fala, tem clientes de muito mais anos. Então, esse é o nosso grande valor também. Além da gente, claro, direcionar o cliente com todas as tendências que a gente vai procurando e trazer benchmark de uma indústria para outra, mas também conseguir manter uma continuidade, né, e um crescimento da estratégia de CRM para que a cada pessoa que mude não comece do zero. De 10 passos para trás e comece de novo. Então, esse é acho que o principal ponto de ter uma empresa apoiando, assim. E, Angelita, você antes já trabalhava com pesquisa nas outras empresas? Como é que você foi parar nesse negócio? Eu comecei a trabalhar com pesquisa. Na realidade, eu vou contar, eu queria ser atriz. É verdade. Mas aí, mãe... A gente podia ter se encontrado em Hollywood, exatamente. Aí minha mãe virou para mim e ela falou, você só vai ser atriz depois que você se formar na faculdade, você ganhar o seu próprio dinheiro, aí você faz o que você quiser da sua vida, mas eu não vou pagar a faculdade de artes dramáticas.
Eu apoio ela. Eu sei que eu vou receber uns 10 haters. Aí eu fui, fiz a minha inscrição lá, falei, minha mãe mandou escolher... propaganda e marketing, eu sou formada em propaganda e marketing, a primeira formação. Deve ser legal esse negócio, né? Entrei assim... Isso em São Paulo, morando em São Paulo. Morando em São Paulo, em Alphaville. Entrei, aí fiz na metade do segundo ano, eu queria parar, porque eu não tinha desistido da vida de ser atriz, mas minha mãe insistiu que eu não seria atriz, acho que ela não me achava tão boa assim. Não, ela se preocupava com o seu futuro. Ela se preocupava com o meu futuro, exatamente. Porque a cada 100 atores, 98 morrem de fome. Isso que eu ia falar, apenas nada contra de 1 a 2, não, nada contra, mas é verdade, que era isso que ela falava. Ela falava, você não vai ganhar dinheiro, você não, e eu não vou ficar te sustentando. Então, assim, se forme, eu pago a faculdade, você se forma, arruma um emprego. Se você quiser, paralelamente, começar a fazer um curso de artes cênicas, ok, mas você vai ter que estar ali. Acabei me formando, comecei a trabalhar, na realidade eu estava ainda naquela fase eu me formei, eu entrei na faculdade com 17, então eu me formei com 21, era muito nova. Aí fui fazer estágio na parte de criação, tal. Não gostei, falei, não é isso que eu quero. Fui fazer estágio na parte mais marketing mesmo, achei interessante, mas ainda não era o que eu queria. E aí apareceu um cargo para mim na Ipsos, que é um dos grandes institutos, né? Na parte de pesquisa. Falei, sabe de uma coisa? Já tentei um, já tentei outro. Novinha, 21 anos. Já tentei um, já tentei outro. Vou tentar. Eu adorava tentar as coisas. Adorava. E fui. Eu me apaixonei. Foi quando, na minha cabeça, eu acho que eu já tinha uma veia empreendedora lá desde os 9, 10 anos, que eu ficava tentando vender as coisas para os outros. Eu coloquei na minha cabeça, eu falei, eu vou ter o meu instituto de pesquisa. Só que para isso, eu preciso conhecer o lado de pesquisa enquanto instituto, eu preciso conhecer a indústria, que é quem contrata, e eu preciso conhecer o varejo, porque aí as minhas recomendações vão ter, eu já passei pelas 3 cadeiras principais. E aí foi isso que eu tracei para mim. Fui para a Ipsos, fiquei 3 anos e meio na Ipsos, aí tive esse convite para ir para a Kraft Foods, sempre na área de pesquisa. Então, saí de pesquisa aqui, fui para Consumer Insights lá, cuidando de Tang, de Clyde, que era muito forte, né, na época. Aí, saí de lá, tive o convite para ir para o Carrefour, sempre Consumer Insights, para cuidar principalmente da parte de imagem, de marca, por isso que imagem de marca eu tenho muita experiência ali. Aí, eu tive um outro convite para ir para a GfK, que também é um instituto grande alemão, cuidar da parte de varejo. Quando eu vi que eu já conhecia bem tudo, eu falei, agora está na hora de eu abrir a minha empresa. Mas isso 10, 15 anos depois. 10, 15 anos depois. Você sabe por que eu estou ressaltando isso? Porque às vezes, para as pessoas entenderem o seguinte, não é que você falou, vou abrir meu negócio, você abriu. Não, hipótese alguma. Foram 10 anos ralando. 10, 15 anos ralando, engolindo de sapo. Preparo. Não que você não engula sapo até hoje, porque mesmo nós, como donos de negócio, a gente continua engolindo sapo igual, do mesmo jeito, não tem jeito. Tem hora que você tem que só ligar aqui e fazer, vamos lá. Mas assim, não, pelo contrário, assim, eu acho que foram anos e anos onde eu começava às 7 e até às 10 da noite. Porque até toda essa questão do quanto eu fui me desenvolvendo, quanto eu fui recebendo convites, era por conta dessa dedicação que eu sempre tive. E aí eu sempre conto, então eu saí, aí comecei a atender vários clientes como freela, ainda não tinha a empresa estruturada, e eu conto que o Paulo, que hoje é meu head de inovação, ele era gerente de pesquisa da Leroy Merlin. E eu atendia a Leroy Merlin. E tinham alguns clientes que já falavam, mas por que você não monta a sua empresa? E eu ainda estava lá, não, ainda não, espera. Eu sou muito... controladora, vamos dizer assim, muito números. Não, isso daqui vai ser 1 ano, isso daqui vai ser 2 meses. E aí, depois de 2 anos, como consultora, eu era uma consultora freelancer, de tanto ele falar, ele falou, olha, ou você monta a sua empresa agora, eu não vou te passar mais projeto. Aí eu fui, deu aquele estalo, eu moro em Alphaville, né? Falei, deixa eu ver aqui, a espaço físico era muito importante naquele momento. Aluguei um escritório pequenininho, contratei algumas pessoas e falei, vou arriscar. E desde então, é interessante, até falando até dos clientes, então assim, eu tenho Leroy Merlin, Carrefour, Pão de Açúcar, casas de fragrâncias francesas como Givaudan e IFF, Natura, Boticário.
Temos também outras empresas de indústria, Panko, a própria Mondelez, e que a gente começou lá atrás e foi construindo esse relacionamento. Então, meus clientes, eu tenho uma grande parte que está com a gente há 12, 13 anos, desde quando nós começamos. Mas foi aí que cada vez mais eu fui descobrindo que eu sou apaixonada por pesquisa. Se deixar aqui aquele seu amigo que falava que não valia investir, se você colocar ele na minha frente... Pior que ele mora na aldeia da Serra. Nossa, então eu vou tomar um café com ele. Porque eu vou convencer ele da importância da pesquisa. E ele cuidou de grandes farmacêuticos, todas gringas, né? Eu sou apaixonada por pesquisa. Para mim, assim, eu falo que é um bichinho que Lilly, me mordeu. Várias grandes farmacêuticas ele tocou por anos. Coloca ele Vou em contato comigo, por favor. favor, que eu vou... Vai mudar de ideia. Você bate. Vai mudar de ideia. E hoje é o que eu amo fazer. Agora, para encaminhar o nosso papo para o fim e quase que saindo totalmente do foco do tema, o que motivou, começando com você, Grazi, você teve uma origem, ou seja, você não passou perrengue, você não era... Sabe essa história que hoje é bonito contar? Eu não tinha o que comer, eu andava de ônibus... E nem por isso, e mesmo assim você teve um drive de querer vencer. Por quê? Como? Da onde? Difícil, né? Bom, eu acho que... Eu vim pro podcast. Não tinha pensado. Essa eu não tinha pensar na minha vida, né? Não, mas eu acho que tem... Acho que isso tá dentro da gente. Começa por aí. Acho que tem várias, acho que tá dentro da várias gente. questões. Eu acho que às vezes, inclusive dentro da mesma família, com a mesma criação, Exato. com a mesma formação... Pessoas são diferentes, então eu acho que isso está dentro de mim muito e sempre teve, né? Essa coisa de proatividade, vai atrás das coisas e quer fazer mais. Hoje, na PM Web, assim, não é o meu CEO que me dá as metas mais agressivas. Eu falo, acho que a gente pode mais. Assim, então ele nem precisa me dar meta agressiva porque eu quero fazer mais. Então acho que tem um pouco disso. E acho que teve um pouco da minha mãe dizer que relações públicas não ia dar dinheiro. Aí eu tive que provar pra ela que ia, assim. Até seguir o caminho que ela sugeriu. Mas provei que fiz relações públicas, depois fiz pós em administração, marketing, enfim. Depois liderança em Harvard. Mas acho que tem um pouco disso de provar pra mim mesma e pros outros que eu conseguia por conta própria, digamos assim. Então você diria que é muito mais um sentimento de realização. Eu acho que não sim. por grana. Acho que sim. Ou poder. Acho que as coisas não estão separadas, né? Porque, assim, minha família tinha dinheiro, mas não é também que eu tive tudo sempre de mão beijada. Acho que isso é uma coisa, assim, da minha criação. Minha mãe nunca liberou, assim, peçam o que vocês quiserem, que vocês vão ganhar. A gente sempre teve uma mesada, a gente tinha que comprar tudo que a gente quisesse dentro daquela mesada. Então, eu sempre tive essa educação financeira desde muito pequena. E aí, a partir do momento que eu queria comprar mais, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, tu falou ali de vender desde pequena. Sempre vendi coisas desde pequena, participei do Grêmio Estudantil, fazia festa, não sei o quê. Tudo para ter um extra e dar um jeito de fazer mais coisas do que cabia dentro da minha mesada. Então, eu acho que isso sempre foi uma parte que é de dentro da gente. É de dentro da gente. Acho que é uma coisa muito da personalidade. Tem uma questão de provar para o mundo. Acho que sendo mulher, aí entrando também nesse ponto, assim, a gente sabe que é mais difícil também, né? Acho que no mercado de tecnologia, principalmente, é um mercado mais complexo, mas que eu dei sorte de entrar num lugar que as pessoas, que mesmo né, eu falei do nosso CEO, né, que é o fundador, é um homem, ele sempre me deu todo o espaço possível para crescer e para me desenvolver, e meus pares também. Então, mas como mulher, a gente tem que se provar e mostrar que a gente é boa o suficiente para estar ali naquele... Temos conteúdo para estar ali. E aí, acho que daí tem um conjunto de formações que nos ajudam a dar aquela chancela também, que é importante, mostrar resultado e se basear com números para mostrar que está dando certo. Então, acho que tem um pouquinho de várias coisas. Posso só abrir um parênteses Claro. em relação a essa questão da gente ter que se provar como mulher? Na Ferraz, tem um cliente que nós atendemos, era um cliente da área de peças automotivas. E aí eu fui, normalmente eu faço a parte do atendimento, faço a parte da proposta para depois colocar a equipe que vai trabalhar no projeto. Fui com mais uma gerente minha, mulher também. Hoje na Ferraz a gente só tem o Paulo, de homem, o resto são tudo mulheres, mas foi acontecendo, não foi nada fechado, nada de propósito. E aí fui, apresentei e tal, não sei o que. Deu acho que um dia, daí a gerente dele liga para mim e fala assim, então,
Apresentei para a diretoria, um board, assim, diretores mais velhos, tal, mais conservadores. Nós adoramos a proposta, a gente vai fechar o projeto, mas você tem um homem para atender a gente? Porque a gente acha assim, peças automotivas, tal, mulher não entende direito. Aí eu só pedi para ela, eu falei assim, olha, eu vou pedir uma coisa só para eles. Pede para eles, eu não vou colocar, eu tinha um outro homem na época que trabalhava, eu não vou colocar esse homem, eu vou atender esse projeto até o final. Se não estiver de acordo com a expectativa deles, se eu não entregar o que de fato eles precisam saber, eu não cobro o projeto. Aí, lógico, né? Quando você fala custo assim, eles, não, tá bom, vamos testar. Mas porque eles não sentiram segurança? Por ser mulher. Eles achavam já parte da dúvida de ser mulher. É peça automotiva. Porque mulher não entende de carro. Pra carro. Mulher não entende de carro, exato. Porque mulher não entende de carro. Quem dirá daquelas peças pequenas? Se aquilo é bom ou não? O que a gente vai desenvolver? E no final, o projeto foi porque daí eu fiz questão de colocar, eu sou meio marrentinha, fiz questão de colocar uma equipe feminina e o projeto foi um sucesso. No final, eles terminaram elogiando. Mas você entende que essa questão mesmo, voltando, do quanto você tem que provar para o mundo também, que não é porque você é mulher, que você não pode estar onde você quer estar, eu acho que é uma coisa que move muito a gente que tem essa personalidade mais, vamos dizer assim, mais ativa. Combativa. Mas não foi isso, a mesma pergunta que eu fiz para a Grazi, não foi isso que te moveu lá atrás. Não, o que me moveu lá atrás foi minha mãe falar que eu não seria atriz. E aí, aquela questão é culpa das nossas mães. Terapia já tá... Exatamente, terapia já Mas tá é uma culpa boa, né? Mas não, eu acho que eu tinha uma coisa muito, que daí até dessa idade que eu falo que eu vendia as coisas porque eu queria meu dinheiro, eu queria ter muito minha independência. Então, assim, eu tinha também uma mesada, principalmente para levar para a escola, essas coisas, mas para mim era pouco. E às vezes aquela coisa de você ficar pedindo dinheiro toda hora incomoda, né? Porque você tem que ficar dando satisfação e tal. O que você quer fazer com o dinheiro? O que você quer fazer com o dinheiro? O que você vai fazer com o dinheiro? Então, eu tinha muito essa questão de buscar a minha independência. Eu queria ser uma pessoa independente. E aí, eu acho que isso foi me movendo a ir atrás de cursos, a ir atrás disso, a ir atrás daquilo, a conhecer pessoas. Porque eu lembro que mesmo eu fiquei 3 meses em Portugal depois que eu me formei. E aí, quando eu voltei, eu ainda não tinha arrumado nenhum trabalho. Eu aceitei um emprego de recepcionista porque da Vale do Rio Doce, na época, que não era nem só Vale, era Vale do Rio Doce, porque eu ia ter contato com as pessoas. E lá eu na minha cabeça era assim, eu vou mostrar o quão profissional eu posso ser e eu vou arrumar uma vaga de trabalho. Tanto que foi de lá que depois eu consegui a parte de criatividade, de criação, depois a parte de marketing. Mas eu acho que sempre foi essa necessidade de independência, sabe? De liberdade financeira. Queria agradecer muito, desejar muito sucesso. Uma outra coisa, vocês são ativas nas redes sociais? Onde as pessoas encontram vocês? Bastante. Instagram, LinkedIn, os dois. Como é que tá registrado? Grazi Sbardelotto. Tudo junto? Exatamente. Tá. Eu não sou a pessoa mais ativa, tá? Confesso que eu sou daquela que às vezes me mandam alguma coisa no direct ali do Instagram, do Stories, eu olho 2 dias depois, aí já sumiu. Mas de vez em quando eu entro, então eu tô no Instagram, @AngelFerraz, e no LinkedIn, Angelita Ferraz. No LinkedIn eu entro um pouco mais. E lá também fica dependendo da forma que... Dependendo, lá fica registrado, arquivado, né? exatamente. Mas é que eu também sou zero nisso. Mas nos stories também fica, que depois você tem que entrar lá por outro caminho e resgatar o que foi feito de comentário. Ainda não aprendi esse caminho, depois você me ensina. Você tem que ter uma social media. Social media, aí te manda tudo já mastigado. Então... A gente pode seguir o da Ferraz, que a Ferraz, sim, a Ferraz a gente tem as meninas do marketing, que é quem faz todas as postagens, tudo que daí é @FerrazPesquisa, ou no LinkedIn Ferraz Pesquisa de Mercado. Que aí essas são bem frequentes, tal, tá tendo todo lá a gente tá passando tudo aqui que a gente tá vendo de NRF, vai ter todo lá para quem quiser acompanhar. Agora, as minhas pessoais mesmo, eu ainda sou um pouquinho... Então, muitíssimo obrigado, sucesso, espero que a gente se reencontre
aqui no Brasil, na feira, em algum lugar, em outros negócios, e sucesso para vocês. Eu vou na NRF esses dias. Vamos ver se muda a opinião aí das vamos últimas, ver se ele faz então. os 3 dias, né? Vou ficar tentando ser mais Tem que aplicado. tentar ir no APAP do conteúdo. Mas aí não é fechado? A gente conversa. Dá um jeitinho. Eu não comentei, eu conheço o Daniel Zanco, algumas outras pessoas, mas eu nunca pedi, me filtra aí, porque eu quero ouvir. Mas com certeza deve ser legal. Vamos sim. Então tá, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se você ainda não deixou seu like, agora é a hora. Quem quiser me acompanhar nas outras redes, @Bruno Corano. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado pelo carinho e pela audiência e até a semana que vem.